presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Ricardo Alban, afirma que debates sobre mudanças estruturais, como a redução da jornada de trabalho, precisam considerar os principais desafios para o crescimento econômico do país, como a produtividade estagnada, os juros elevados, o aumento do endividamento e o peso do custo Brasil. Segundo ele, discussões desse tipo devem ser amadurecidas e não devem ocorrer de forma precipitada, especialmente em ano eleitoral. O Brasil cresceu sua produtividade 0,5 ponto percentual ao ano desde 1981 a 2023. A indústria decresceu sua produtividade 0,3%. É óbvio que o acesso, a introdução de novas tecnologias, a introdução do IA, a introdução de inovação, ela permite uma grande produtividade, mas nós estamos atrasados. Entre os principais obstáculos ao crescimento econômico, Alban destaca o chamado custo Brasil, conjunto de barreiras estruturais, burocráticas e econômicas que afetam o ambiente de negócios e o desenvolvimento do país. É o grande calcanhar de Aquiles do Brasil, é o custo Brasil. Que nele está não só toda a carga tributária, os juros, a infraestrutura, nosso problema de energia, que é algo que nós precisaríamos enfrentar ele com vontade. Não há racionalidade no preço da nossa energia, com tantos penduricalhos dentro do preço da energia. Alban também chama atenção para o nível elevado das taxas de juros. Segundo ele, o próprio Banco Central indica que a taxa neutra poderia estar entre 4% e 5%. Mas o país enfrenta dificuldades para reduzir o custo do crédito. Atualmente, a taxa básica de juros está em 15% ao ano. Esse cenário, segundo Alban, contribui para o aumento do endividamento e da inadimplência entre famílias e empresas. O presidente da CNI afirma que o setor produtivo está disposto a colaborar na busca por soluções para os principais desafios da economia brasileira. Para isso, representantes do setor irão ao Congresso Nacional no próximo dia 24 de março para entregar a Agenda Legislativa da Indústria, documento que reúne propostas consideradas prioritárias para melhorar o ambiente de negócios no país. Além disso, a CNI também pretende apresentar o Projeto Brasil 2050, um conjunto de propostas estratégicas voltadas ao desenvolvimento econômico de longo prazo. Reportagem Paloma Custódio. Os radioamadores brasileiros passam a contar com uma nova plataforma digital para solicitar licenças e serviços pela internet. A ferramenta foi lançada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vinculada ao Ministério das Comunicações. O novo sistema é o módulo MMAR, que significa Móvel Marítimo, Móvel Aeronáutico e Radioamador. Ele funciona dentro do sistema Mosaico, a plataforma digital da Anatel, e permite que os usuários façam solicitações e acompanhem pedidos totalmente online. Com a novidade, os radioamadores vão poder, por exemplo, incluir ou excluir estações, renovar radiofrequências, transferir titularidade e solicitar promoção de classe. Outra facilidade é que a licença poderá ser emitida imediatamente pelo próprio usuário, assim que as taxas obrigatórias forem confirmadas. Segundo a Anatel, o Brasil tem cerca de 44 mil radioamadores certificados, que devem ser beneficiados pela digitalização do serviço. Durante 3 meses, haverá um período de transição em que os pedidos poderão ser feitos tanto pelo sistema antigo quanto pela nova plataforma. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O Nordeste registrou a maior queda do desemprego entre as regiões do Brasil em 2025. De acordo com os dados da PNAD contínua, analisados pelo Banco do Nordeste, a taxa de desocupação no país ficou em 5,6% na média anual, abaixo dos 6,6% registrados em 2024. Na região nordestina, a redução foi de 1,2 ponto percentual no período. A queda da desocupação ocorreu em todos os estados da região entre 2024 e 2025. Os maiores recuos foram registrados na Paraíba e em Pernambuco. A população ocupada no Nordeste chegou a cerca de 23 milhões de pessoas em 2025, crescimento de 1,2% em relação ao ano anterior. O rendimento médio do trabalho também aumentou. No Brasil, a média foi estimada em R$ 3.560 em 2025, alta de 5,7%.
No Nordeste, o rendimento médio chegou a R$ 2.475, com um crescimento de 6% em relação a 2024. Segundo o Banco do Nordeste, operações de crédito da instituição contribuíram para a geração e a manutenção de mais de 620 mil empregos diretos e indiretos na região ao longo do ano. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. Integração nacional e desenvolvimento regional estiveram no centro das discussões desta quinta-feira, 12 de março, durante reunião coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O encontro marcou a 8ª reunião ordinária do Comitê Executivo de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e reuniu representantes de diferentes ministérios e das superintendências de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Entre os principais temas debatidos estão a proposta de implementação de um ponto fronteiriço estratégico no quadrante Rondon e a apresentação do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Indígenas de Roraima. João Mendes, diretor de Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial do MIDR, explicou a relevância dos debates. Nós tivemos hoje o Plano Integrado de Territórios Indígenas, que é uma iniciativa da Sudam, que é muito relevante porque coloca em diálogo 18 ministérios na tentativa de promover melhorias para aqueles povos e para aqueles territórios. Tivemos a questão da instalação de uma estação, de aduana, entre o Brasil e a Bolívia para facilitar o trânsito e que a gente também vai mobilizar um conjunto de ministérios, para que a gente possa avançar e concretizar isso. É uma demanda do mapa, inclusive na tentativa de facilitar o escoamento não só de produtos daqui para a Bolívia, como da Bolívia para cá, notadamente fertilizantes que o Brasil ainda tem déficit e que a Bolívia dispõe dessa produção em larga escala. Mais uma vez, a gente olha para o território, mais uma vez a gente se preocupa com as pessoas, que são elas quem integram, quem compõem esse território, E aqui o que a gente discutiu hoje, tanto na proposta do mapa, que é algo muito mais portentoso, ligado às rotas de integração sul-americana, que é um programa da ministra Simone Tebet, lá do Ministério do Planejamento, e que tem a ver com a nossa macroeconomia, os nossos setores de ponta como o agronegócio. Por outro lado, também a gente discutiu a questão dos territórios indígenas, que são povos, que merecem um tratamento diferenciado, com modelos de desenvolvimento diferenciados também. Eles não cabem nesse modelo que a gente está acostumado. Criado em março de 2024, o comitê integra a governança da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. O grupo atua no fortalecimento de mecanismos de financiamento, no planejamento estratégico e no acompanhamento de ações voltadas à redução das desigualdades regionais no Brasil. Para saber mais sobre ações do governo federal em desenvolvimento regional, acesse mdr.gov.br. Reportagem Janaína de Castro. O Brasil, em conjunto com a Colômbia e o México, reitera a necessidade de que as divergências entre estados sejam resolvidas por meio da diplomacia internacional. É o que diz a declaração conjunta dos três países sobre o conflito no Oriente Médio. Ainda segundo a nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, Brasil, Colômbia e México consideram indispensável que seja declarado cessar-fogo imediato para que se abram espaços
para o diálogo e a negociação. Os países se colocam ainda à disposição para contribuir para os processos de paz que gerem confiança, com o objetivo de alcançar uma solução política e negociada do conflito. Lembrando que nessa semana o presidente Lula conversou por telefone com a presidenta do México, Cláudia Sheinbaum, e com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, estreitando laços entre os países. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov. A comunidade quilombola de Algodoal, no município de Curuçá, no nordeste do Pará, iniciou a primeira turma do ensino médio dentro do próprio território. As aulas ocorrem na modalidade Educação de Jovens e Adultos e atendem moradores que não tiveram oportunidade de concluir os estudos na idade regular. A turma reúne 18 estudantes com idade entre 18 e 65 anos e funciona na Escola Municipal de Algodoal. A iniciativa surgiu após o reconhecimento oficial da comunidade como quilombola pela Fundação Cultural Palmares em 2025. Antes da criação da turma, os moradores precisavam se deslocar para outras localidades do município para continuar os estudos. Com a oferta do ensino médio na própria comunidade, o acesso à educação se amplia e facilita a permanência dos estudantes no território. A Fundação Cultural Palmares destaca que a medida contribui para enfrentar desigualdades históricas e fortalecer a identidade das comunidades quilombolas. Para moradores e educadores, a implantação da turma representa uma conquista histórica, ao ampliar oportunidades de formação, estimular a continuidade dos estudos e garantir maior acesso a políticas públicas voltadas a comunidades tradicionais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda pode trazer impacto nas contas das prefeituras brasileiras, principalmente nas cidades menores. O alerta faz parte de um estudo divulgado pela Confederação Nacional de Municípios. Desde janeiro deste ano, contribuintes que recebem até R$ 5.000 por mês estão isentos do imposto de renda. A medida também prevê redução gradual do imposto para quem ganha até R$ 7.350. Apesar do alívio para o bolso do trabalhador, a mudança pode reduzir a arrecadação federal e, consequentemente, os repasses feitos aos municípios por meio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O estudo mostra que, caso as medidas de compensação anunciadas pelo governo não tenham o efeito esperado, cerca de 1.700 cidades podem perder recursos. Desse total, aproximadamente 1.200 têm menos de 50 mil habitantes. De acordo com o especialista em orçamento Dalmo Palmeira, os municípios menores são justamente os mais vulneráveis, porque dependem mais desses repasses federais. Normalmente a arrecadação de tributos municipais é menor, em alguns casos, do que o próprio FPM que é recebido. Se o FPM cai, isso vai gerar um impacto bastante grande nesses municípios, especialmente nos menores e que são mais dependentes. O estudo aponta que, sem compensação, a perda para os cofres municipais pode chegar a pelo menos 9,5 bilhões de reais por ano. Desse total, cerca de 5 milhões correspondem à redução na arrecadação própria do imposto de renda e aproximadamente 4,5 bilhões à diminuição dos recursos do FPM. Mesmo assim, especialistas avaliam que a nova faixa de isenção também pode gerar efeitos positivos para a economia local. Segundo Dalmo Palmeira, com menos imposto sendo descontado, mais dinheiro pode circular no comércio das cidades. E isso vai fazer com que as pessoas tenham mais dinheiro na mão e vai fazer com que a economia local possa girar mais. Então, nesse aspecto, pode ser que haja uma melhoria na economia local e, logicamente, pode inclusive gerar mais tributos municipais, já que em cada um desses municípios vai haver pessoas com mais recursos nas mãos para poder estar utilizando
aumentando e melhorando o consumo. Para compensar a queda na arrecadação, o governo federal retomou em 2026 a tributação sobre lucros e dividendos. A cobrança é de 10% para valores que ultrapassem R$50 mil por mês ou R$600 mil por ano por empresa. Reportagem Marquesan Araújo. O Ministério da Saúde vai incorporar ao Sistema Único de Saúde, o SUS, uma tecnologia brasileira que ajuda a avaliar a idade gestacional e a maturidade pulmonar de bebês prematuros. O equipamento, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, analisa a pele do pé do recém-nascido e fornece informações importantes para o início dos cuidados médicos. A portaria que oficializa a medida foi publicada nesta semana e a rede pública tem até 180 dias para começar a receber os dispositivos. Chamado de Prime-Teste, o leitor óptico funciona por meio de uma pequena sonda colocada no pé do bebê logo após o nascimento. O exame é rápido, indolor e não utiliza radiação. Em poucos segundos, o equipamento auxilia as equipes de saúde a identificar a idade gestacional e a necessidade de cuidados como suporte respiratório, internação em unidade neonatal ou encaminhamento para hospitais com maior capacidade de atendimento. A tecnologia pode ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, principalmente em regiões remotas ou com partos fora do ambiente hospitalar. Entre 2024 e 2025, o Brasil registrou mais de 487 mil nascimentos prematuros, o que representa cerca de 12% do total de nascidos vivos no período. Segundo o Ministério da Saúde, o investimento em inovação nacional fortalece o atendimento no SUS e contribui para decisões clínicas mais rápidas nos primeiros momentos de vida do bebê. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A escalada do conflito militar no Oriente Médio piora ainda mais o ambiente econômico mundial e nacional nos próximos meses. Os impactos ainda são incertos, devido à duração e à intensidade que as tensões terão sobre as rotas logísticas estratégicas e o fornecimento de produtos energéticos. Por manter relações comerciais com diversos países afetados pela guerra, o agro brasileiro também deve sentir reflexos das hostilidades. Em 2025, foram exportados mais de 12 bilhões de dólares em produtos agrícolas nacionais para a região, concentrados em milho, açúcar, soja, carne bovina e de frango. O Irã respondeu por 23,6% desse total exportado, sendo o principal destino brasileiro na área, com aproximadamente 3 bilhões de dólares. A Arábia Saudita, com cerca de 23%, e Emirados Árabes Unidos, com 20%, aparecem na sequência. Há ainda a preocupação com o transporte das commodities. Cerca de 20% do fluxo global de petróleo e gás natural passam pelo Estreito de Hormuz, canal entre o Irã e Omã, no Golfo Pérsico, enquanto o Estreito de Bab el-Mandeb, eixo de acesso ao canal de Suez entre o Iêmen e o Djibouti, na África Oriental, é rota essencial para o transporte de contêineres e bens de consumo entre a Ásia e a Europa. A instabilidade nesses locais, somada às incertezas sobre fornecedores da região, eleva o risco de um choque de oferta com alcance global, com potenciais repercussões relevantes para as cadeias do agro brasileiro. Com isso, os custos logísticos tendem a ser afetados por desvios de rota e pela elevação da percepção de risco, com aumento das apólices de seguro no transporte marítimo e impactos diretos sobre o comércio. Esses fatores combinados podem levar à redução da competitividade no setor produtivo brasileiro em um contexto no qual produtores e empresas já enfrentam custos e juros elevados, além de restrições de financiamento. Reportagem Álvaro Couto. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.